já passar aqui para o jogo do Cruzeiro. Já no domingo, o Cruzeiro venceu o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro já é o sexto resultado, né, Procópio? Quinto vitória, pela né? Série B, mas teve ainda o jogo com o Remo na Copa do Brasil. Então são 6 jogos sem sofrer gol, com vitória. Isso. Uma sequência aí espetacular. Que já não se via há muito tempo, né? Nesses últimos 3 anos em que o Cruzeiro caiu para a Série B. E eu queria saber de você se esse ano você está tendo a confiança de que o Cruzeiro vai conseguir o acesso. Qual que é a sua visão, Procópio? Olha, depois que o Ronaldo assumiu, nós vimos que futebol é a coisa mais importante da vida com relação a mentira e verdade. Quando o jogador sente que há seriedade, que há verdade, as coisas fluem. Quando você sente que o ambiente é mentiroso, só vem a piorar, só vem a piorar. Então, você vê que depois que o Ronaldo assumiu, os pagamentos em dia. Você vê os jogadores alegres, entrevistas, vê o torcedor mais confiante. Olha, eu ontem me surpreendi ao ver alguém mandou para mim um vídeo do Tostão no Mineirão. Tostão no Mineirão. Quanto tempo? Tostão que está Gente, isso não... Isso você conhece, né? Vocês não podem imaginar. Eu estou falando, vocês são jovens. Eu tô acostumado com isso. Então, isso não é... Isso é raro, né? É raro. Isso é um sinal que as coisas estão fluindo, mas do bom para ótimo. Você não pode entender esse simples fato. É muito Tostão. simbólica, né? Essa ida do Tostão ao Mineirão. Ao Mineirão. Porque quem acompanha o dia não, sabe que ele é um cara discreto. Ele nunca gostou de não se envolver com os clubes. Com nada, sempre sozinho, sempre, né? E Tostão aí com camisa azul ainda. Uhum. É uma coisa sensacional. Isso aí chamou sua atenção também? Me chamou minha atenção demais da conta. Ontem eu dormi alegre, porque partindo, é que eu digo a você, se fosse qualquer outro, o Cruzeiro nós tivemos jogadores fantásticos, né? Como Disseu Lopes, como Natal, como Hilton Oliveira, como William, como Pedro Paulo, como Natal, como Valdo, como Piazza, como tantos outros, Raul, mas o Tostão era um jogador diferente em tudo, até no modo de jogar. E a presença dele é muito simbólica. Não, foi uma coisa que eu me surpreendi. Eu queria ver se era realmente... Eu custei acreditar. Não, eu pensei que era um sósia. Eu olhei, eu falei, mas é o Tostão mesmo? Tô vendo, né? Então... E o futebol do Cruzeiro não é aquele que enche os olhos assim ainda, né? Mas isso é uma sequência boa de resultados. Isso é uma sequência boa, é um ambiente bom. Um momento bom, né? Um momento bom, um ambiente bom, não é? E isso só vem dar credibilidade para o Cruzeiro. Não é verdade? Então, aí o que nós podemos falar? Que nós temos que ser sinceros. É que a vinda do Ronaldo, ela foi sensacional para o Cruzeiro. Hoje em dia não há que se falar, porque não tem esse, não tem aquele. Os jogadores que entram estão... Tá entendendo? Você não está chorando mais. Volta fulano, volta ciclano. E eu acho assim que o jogador, eu imagino, né? Que do ponto de vista do jogador, quando ele atua no clube que é gerido por um cara, um ícone mundial como o Ronaldo, tem um peso diferente. Você não acha, Procópio? Isso não é o clube, não. É numa empresa, em qualquer lugar. Quando você confia naquela pessoa... O seu rendimento é outro. Uhum. A sua satisfação é outra, o seu modo de ser é outro. E quando eu vi o Tostão, eu não acreditei, eu fui olhar direito, era ele mesmo. Então, isso eu já falei com você aqui no início, que Tostão é um dos gênios do futebol para mim. Dos que você atuou. E um cara sensacional. E Tostão não é de ir a futebol, não é de ir a lugar nenhum.
Exatamente. Não se expõe. Não né? se expõe. Não se expõe. E essa... É difícil levar o Tostão para o encontro com Então, os ex-jogadores. Não, eu tô falando, eu conheço. Eu sei quem é. E não é porque ele é porque é metido, não. Não, é porque ele é discreto. É o jeito dele ser. Uhum. E quando eu vi ontem a imagem dele lá no Mineirão, eu fiquei feliz e falei, poxa, que bom. E não é à toa. Você vê, o time tem 5 jogos que não... Tem 6 jogos que não leva gol. Sim, tá aí, tá aí, ó. Porque eu vou te contar uma coisa, sabe? Você joga em vários clubes, você defende vários clubes, você acaba se habituando a ver o clube de uma maneira diferente, sabe? Cada um diferente. O fato do Cruzeiro estar enfrentando essa situação terrível, sabe? É o 2º ano dele. 3º ano na Série B. Não, mas mas esse é o 3º ano. Foram 2 anos, 2 anos terríveis. Sem nenhuma evolução, né? Quer dizer, agora, você viu agora, teve uma virada, já teve Não, parece que virou a chave. Virou a chave. O fato do Tostão ir ao jogo do Cruzeiro muito já diz tudo. Exatamente. O Procópio, por exemplo, no caso do Cruzeiro, é curioso que chamou muita atenção que quando o Paulo Pessolano mudou o esquema tático e passou a usar 3 zagueiros, foi a chave, foi no jogo com Londrina, em que o Cruzeiro iniciou essa arrancada e essa evolução, porque ele vinha de resultados, a estreia contra o Bahia mal, perdeu, e depois ele empatou com o Tombense. Naquele jogo com Londrina, em que o Cruzeiro iniciou sua arrancada, coincidiu muito que ele iniciou a jogar com 3 zagueiros. E nesse jogo, por exemplo, ele vem jogando com o Zé Ivaldo, pela direita, o Lucas Oliveira centralizado, zagueiro, e o Eduardo Brock, que é canhoto, joga pela esquerda. Nesse próximo jogo pela Série B, o Cruzeiro é o líder com 19 pontos, né? Tá vivendo um bom momento. Como a gente fala, não é um futebol brilhante, mas é um futebol intenso e de muita pegada e de muita... Consistente, né? Mas olha, é consistente. É um time de Série B, mas ele tem uma pegada e uma cara. Mas né? olha, eu vou dizer você por quê. O treinador, ele está lá há pouco tempo, não é verdade? 5 meses. 5 meses para um treinador pouco tempo. Pouca coisa. Mas ele já percebeu que alguns jogadores rendem mais aqui, outros rendem mais ali. É o dia a dia que ele vai vendo. Então, ele está usando aquilo que é melhor para o Cruzeiro. Então, ele está mostrando que ele entende Conhece o elenco, conhece o elenco do Cruzeiro e está aí colhendo resultados. E vai, olha, e cada vez mais, porque aí não é só ele. É preciso que os jogadores também comprem essa ideia. Se cada um fizer aquilo que tem que ser feito e um pouquinho mais, não tem dúvida que o Cruzeiro vai subir outra vez e vai voltar a ser aquele time que era. Ô Luiz, o Cruzeiro não vai ter o Zé Ivaldo suspenso para o jogo com o Criciúma, né? E aí, Procopio, bate a porta aquela pergunta, vem aquela interrogação. Ele não tem no banco e não tem jogadores treinando com elenco profissional para suprir a ausência desse zagueiro, porque o zagueiro imediato tá fora. Wagner Leonardo, né? Isso, Wagner Leonardo tá com a lesão. Então, assim, ele não tem o jogador imediatamente para suprir aquela posição. Mas olha, você... E aí fica a dúvida se ele vai conseguir manter o esquema com 3 jogadores atrás, ele teria que fazer uma improvisação de um volante ou um lateral, ou se ele vai voltar ao esquema com 2 zagueiros, uma linha de 4. Mas aí que entra, você vai me desculpar a minha intromissão nesse assunto, mas... Não, você está aqui para isso. Aí que entra... Você foi convidado para falar disso mesmo. Então aí que entra aquilo que eu falei no início aqui. O treinador, ele tem que conhecer a base. Ele tem que conhecer profundamente a base. É treinar todos os dias com a base. Ele vê. Não é ele buscar informação. Ô, fulano,
Como é que é o fulano? Não, é ele. Mas no caso dessa gestão, o Cruzeiro levou o Sub-20 para treinar na Toca 2. Então, nesse momento, ele sabe as peças ali do Sub-20 que ele tem à disposição. Então é mais um motivo. Inclusive, o Pesolano deve usar mesmo o Giovani Jesus, que é da base. Então! Só que ele é lateral. Mas ele, na base... Ontem, né? Inclusive, na base ele jogava também como zagueiro, né? Então ele já sabe fazer aquela função. Ele mesmo, recente, deu uma entrevista, né? Falando sobre essa questão ele de gosta como... do jogador versátil. Mas peraí, como que ele... aí vocês estão dando razão àquilo que eu falei. O treinador, ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que ter visto o menino jogar. Não é por informação. Claro. Mas o Sub-20, nessa gestão do Ronaldo, uma das decisões que eles tomaram, embora eles queiram reformar a Toca 1, onde fica a base do Cruzeiro, mas uma das medidas foi unificar, né? Colocar o Sub-20 junto com o profissional. Isso não importa. Eu tô falando pra você que eu treinava todos os dias, toda a semana inteira, com o juvenil e com os juniores. Onde tiver, venha de ônibus, venha a pé, venha de cavalo, venha treinar. Venha treinar. Treina junto com Sabe o profissional. por quê? Porque dá confiança aos meninos e, ao mesmo tempo, põe os outros de orelha em pé. E o Cruzeiro, nesse momento, precisa disso. É de pessoas que estão surgindo. Vai julgar o melhor. Tá entendendo? E a gente conversava aqui antes do podcast. Pode falar, Luiz, pode complementar, depois eu... Não, mas voltando ao Zé Ivaldo, né, que tá fora da partida, eu acho que o Pesolano vai com o Giovani Jesus na zaga. Ele tem o Matheus Silva, né, que é um jogador... Não vem sendo utilizado, não vem sendo relacionado, né? Chegou a ser cogitada a saída dele do clube, mas não evoluiu. Mas então, E tá eu machucado acho... ele ainda? Não está sendo utilizado. Na verdade, o jogador esteve para sair do Cruzeiro, ficou uma indefinição e não vem sendo utilizado. E tem algum menino treinando lá? É o Giovani Jesus que faz a lateral direita. Meu filho, é a hora! É a hora! É a hora do Giovani Jesus. É a hora de Jesus ainda por cima. Ele pode repetir ali na ala direita ali de novo o Vagninho, né? Igual ele usou na última partida. Então, Já e aproveitar o bom momento do time. Sabe, isso influi, sabe? Isso dá ao jogador que vai entrar Confiança, né? confiança. E a torcida, isso é fundamental. Ô, Procópio, eu queria te ouvir uma situação específica, que você foi muitos anos, você tem 29 trabalhos como treinador, né? 29 passagens diferentes em diferentes clubes, voltas a clubes. O Pesolano é um treinador jovem, de 39 anos, que veio ao futebol brasileiro desconhecido, né? Ele foi selecionado por esse grupo do Ronaldo, que gere o Cruzeiro. E ele, nesses 5 meses de trabalho no Cruzeiro, já atrai os olhares dos grandes clubes brasileiros, de outros clubes da América Latina, etc. Ele já havia passado por 2 clubes menores do Uruguai, trabalhou no Pachuca do México. Mas veio o Cruzeiro e não era conhecido no Brasil. Ele já tinha jogado no Atlético Paranaense, mas a passagem dele pelo Brasil era como jogador, não como treinador. E ele agora começa a atrair os olhares dos grandes clubes que têm um poder aquisitivo maior que o Cruzeiro nesse momento, né? O Cruzeiro é um clube enorme, tem muita tradição, mas talvez não consiga segurá-lo por muito tempo. O que, na sua opinião, você que começou a treinar também jovem, pesa mais nesse momento por Pesolano? Por exemplo, já se fala se o Pesolano vai ficar no Cruzeiro no ano que vem com ou sem o acesso, né? Ele recentemente falou, não, eu creio que ficarei no Cruzeiro até o final do ano. No caso de um treinador jovem, que está conquistando esse mercado, vale mais fazer um bom trabalho no Cruzeiro longevo, ficar o ano que vem, de repente com acesso, e fazer um trabalho mais duradouro? Ou você acha que no futebol não pode deixar, às vezes, as oportunidades de faturar e de conseguir um projeto financeiramente mais sólido? Esportivo também. Qual que é esportivo mais sólido? Qual que é a sua visão sobre esse assédio que ele vem passado e o caminho que você acha que é natural para ele no futuro? Aí? Ele tem que pensar bem, ele mesmo, sabe? Porque a opinião minha, a opinião sua, dele, aí eu posso falar como ex-treinador, como... Muitas vezes você pensa que, eu vou ganhar mais ali. Às vezes é pior. Às vezes não dá certo. Ele começou um trabalho no Cruzeiro, e pelo que nós estamos vendo aí, com o Ronaldo, é um trabalho que vai frutificar mais ainda.
Quer dizer, ele vai ganhar muito mais condições, mais nome, mais renome, inclusive, se ele continuar no Cruzeiro, levar o time para a primeira divisão e a partir daí começar a ganhar títulos. O Cruzeiro é time vencedor, é time grande. O Atlético esteve na segunda divisão, o Corinthians esteve na segunda divisão, o Botafogo esteve na segunda divisão. Não, os grandes clubes do mundo já caíram. E daí? O Atlético hoje é o líder. Na verdade, já teve para cair outras vezes. Então ele tem que ver, porque se o Cruzeiro está nesse bom diapasão, tá marchando bem, é porque ele tem responsabilidade nisso também. Ele deu uma cara pro Cruzeiro, sem dúvida. Então é o momento dele firmar, dele, sabe? Não é o momento dele pensar em sair do Cruzeiro. Ah, porque fez um bom trabalho aqui, ele pode quebrar a cara lá na frente. Aqui no Cruzeiro, não. Ele vai continuar o trabalho dele, você entende? Porque já provou que tem condições. E se o Cruzeiro subir, aí ninguém segura.